deu tempo, meu povo, ao menos fazer aquela respirada profunda para trazer mais oxigênio para o nosso cérebro e a gente vir com o juízo oxigenado para a nossa aula, para pensar melhor, né, nas coisas. Angélica, mulher, tu ainda tá por aí, junto com a Joselane? Tá tudo certo aí? Vocês estão bem? Tá todo mundo compreendendo? Canavieira tá de cima, né? Porque virou um laboratório aqui de teste de paternidade, porque elas já acertaram e eles também, nosso polo de Canavieira, né? Quem era o pai daquela criança? Colônia do Gurgueia tá com a gente, Pimenteiras tá com a gente, bem-vindos de volta. E aí a gente vai dar continuidade a essa nossa conversa que tá gostosa aqui sobre biotechnology, biotecnologia, tá certo, meus amores? Então, a gente vai conversando. O Fernando já está mandando uma pergunta aqui, que ele começou assim, professora, como pode ser possível? E ele está digitando, então já estou aqui de antena ligada para saber o que é que o nosso Fernando vai perguntar. Para quem não sabe quem é o Fernando é nosso diretor de imagem, que está aqui possibilitando esta aula, né? Controlando tudo, deixando tudo, né? Legal aqui para a gente assistir. Olha que bacana a pergunta dele. Professora, como pode ser possível o código nunca ser igual com outros mundo afora, já que somos bilhões? Ou pergunta massa, Fernando, existe uma coisa importantíssima em todas as espécies de todos os seres vivos que se chama a variabilidade genética. No momento que as nossas células se dividem, por mitose, ela faz só uma cópia igualzinha da outra, né? São as células somáticas, não são células reprodutivas. Mas a reprodução sexuada, ela permite que haja uma mistura aleatória de genes. Então, como é que pode? O nosso código genético, ele só tem, ó, adenina, guanina, timina e citosina. Todo bicho, toda planta, todo fungo, todo ser vivo vai ter no DNA só essas 4 bases nitrogenadas. E como é que pode a gente ter tanta diversidade? Dentro da espécie humana, né? Somos bilhões de pessoas. Como é que a gente não tem nenhumzinho igual a mim? Eita, é massa, né? Mas isso acontece justamente por conta da reprodução sexuada. Ou seja, da reprodução que permite que eu misture a célula, o DNA, o DNA de um ser vivo, de um indivíduo com outro indivíduo. Então, eu trago esse código da minha família, ele traz esse código da linhagem da família dele. Quando mistura, moço, é só um pedacinho do cromossomo lá no momento da meiose. Quando mistura, já não fica igual. Então, Fernando, todo mundo diz que eu sou a cara da minha mãe, né? Dizem que eu sou muito parecida com ela, e eu sou mesmo. Minha gente, se pegar as fotos, né? A gente se parece muito, a mesma cor de pele, o corpo é igualzinho, o jeito que fala, muito parecidas. Então, isso quer dizer o quê? Que nós somos parecidas, mas nós não somos iguais. Porque o meu código genético já misturou o da minha mãe com o do meu pai. E o dos meus filhos já misturou o meu, que vem com o da minha mãe, com o do meu pai, com os pais da minha mãe, com os pais do meu pai, com os avós, bisavós, tataravós, vai lá para trás, pode ir. É uma mistura danada. Então, a gente tem, né, essa diversidade muito grande por conta da variabilidade genética, ou seja, essa mistura aleatória de genes no momento da divisão celular meiose, que faz com que surjam os gametas, né? Isso não acontece só na nossa espécie, não, né? Então, e em questão de fisionomia, pessoas que nunca tiverem contato e serem parecidas, a gente podia até achar isso aí na internet, Fernando? Todo mundo, tem gente que diz assim, olha, oi? Procura aí. Tem gente que diz assim, ó, a gente tem um irmão gêmeo em algum lugar do mundo. Tem bem aqui a Joyce e a Ruth. Se eu botar as duas, elas vão ser parecidas, né? Mas isso por quê? Pelo mesmo motivo, gente. Nós todos somos compostos da mesma base que configura a nossa espécie, né? Então, por isso que, vez ou outra, tem gente que me conhece e fala assim, meu Deus, mas tu é a cara de não sei quem lá de Canavieira. E eu nunca fui nem canavieira, né? Você é
cara de uma prima minha lá, não sei o quê. E a gente nunca nem se viu, né? Não temos parentesco. Mas por quê? Porque na nossa espécie, a gente tem um sequenciamento que nos configura como humanos. Às vezes vai ter coisa que vai sair parecida, mas no geral, a gente é bem diferente. Porque cada um traz uma carga genética de uma linhagem familiar que pode botar tempo aí para trás. E o grande lance do DNA é justamente isso. Evolutivamente, nós trazemos os resquícios do primeiro ser vivo do planeta, do primeiro humano do planeta, né? Existe um tipo de serviço, né? Virou um serviço, que é um projeto que você pega e faz a análise do seu DNA e ele vai te dizer de quais partes do mundo tem resquícios de material genético. Então, você pode ter assim, você é 30% africano, com mais 40% europeu, com mais tantos por cento não sei da onde. Eu esqueci como é o nome desse projeto, gente. Virou um serviço. Muitos artistas fazem, né? Muita gente faz, tem vídeos no YouTube, pesquisem. Quando eu lembrar já o nome, na hora que eu der um intervalinho, eu vou lembrar de novo. E é massa, né? Tem um vídeo no YouTube que mostra uma sala cheia de pessoas que pegaram na rua, assim, se propuseram a fazer o teste. E nessa sala, eles mostram, né? Como o material genético da gente traz vestígios de nossos ancestrais de todo canto do mundo. Por isso que eu digo, nós somos cidadãos do mundo, né? Tem uma música de uma banda que eu adoro, uma das minhas bandas favoritas, antiga, nem existe mais a banda, né? Voltou um tempo atrás, mas eu acho que não estão mais fazendo show, que chama Os Mutantes, que é a primeira banda lá da Rita Lee. Primeira banda não, uma das principais, né? Momentos da carreira da Rita Lee. E eles diziam assim, não sou daqui, nem sou de lá, eu sou de qualquer lugar. Meu passaporte é espacial, sou cidadão da Terra. Rapaz, esse som é louquíssimo, eu recomendo que vocês escutem. E aí, é isso. Somos seres do mundo. Fernando, joga aí pra gente. Bora navegar. Fernando, nosso melhor aluno de hoje, vamos combinar bem aqui uma coisa. Faz horas que eu pergunto coisas para vocês, a Angélica está participando, Canavieira está participando, mas me desculpe, nosso diretor de imagem é o melhor aluno de hoje. Por favor, ele já encontrou aqui na internet. Olha isso aí, vocês conhecem esses dois atores, né? Um é Tom Hanks, conhece deles dois o Tom Hanks? É o tá para vocês aí à direita, né? Como é o nome desse outro ator, Fernando? Como é? Não. Dan Stubalt. Dan Stubalt. Eita, que boa de inglês que ela é, professor Natel, corre aqui, vem ver uma coisa. Olha o que justifica uma coisa dessa, gente. Olha como eles são parecidos. Tem mais algum, Fernando? Ele achou só esses dois, mas para exemplificar. E eles não são parentes de forma alguma, e são bem parecidos. Então, isso é justificado porque nosso DNA é muito simples. A gente tem, né, uma estrutura que se diversifica na variabilidade. Então, vez ou outra, ó, vai ver que eu tenho alguma irmã gêmea aí no mundo e não estou sabendo, né? Gêmeas porque parecemos fisicamente, né? Então, é massa. Se tu botar, Fernando, bem aí, a Sandy com a mãe dela, a Sandy da Sandy Júnior, a Sandy Júnior com a mãe dela, vão ser iguais. Mas aí já tem a questão da familiaridade, né? Então, a gente vem desses dois extremos, mas se compreende tudo isso quando a gente entende os processos, né, de divisão celular e quando a gente entende também como se dá a variabilidade genética. Estou adorando essa nossa aula, não sei vocês, mas eu estou me divertindo horrores e nós todos aqui no estúdio. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa, tá? Continuando nossa aula de biologia comigo, professora Amanda, estamos falando de transmissão da vida, ética e manipulação gênica. Beleza, bebês? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Para frente, olha só.
a gente estava conversando, né, sobre um teste de DNA que o nosso laboratório, diretamente de Canavieira, acertou quem era o pai do menino. E não é acertar assim à toa, não, né? A gente está analisando a partir da técnica chamada de DNA fingerprint ou impressão digital, né? De DNA. Por que é impressão digital? Porque a impressão digital é uma coisa única, né? Cada indivíduo tem a sua no mundo todo. Olha isso aí, gente, é surreal. Idênticas. Essa daí é a mãe, eu esqueci o nome da mãe da Sandy. É a mãe da Sandy e a do lado é Sandy Júnior. Dona Noeli. Tá aí. Olha como são parecidas, não são? Idênticas. Então, isso aí já entra no princípio da hereditariedade, né? A criatura não pegou quase nada do pai dela, mas pegou sim, viu? É porque na hora de expressar os genes, não são todos que são expressos, né? A gente vai tendo características que puxam mais para um, mais para outro. Eu vou depois procurar uma foto com minha mãe e vou botar nas nossas aulas, que eu tô com muita saudade dela. Minha mãe faleceu ano passado e a gente é muito, muito parecida também. Parecemos com essas duas criaturas aí, que são bem próximas também. Oi? Viram um Fernando do futuro? Você é um viajante do tempo, então, Fernando. Uma pessoa, ele disse que encontraram em Parnaíba, o Fernando, nosso diretor de imagem, encontraram uma pessoa bem mais velha que ele, mas que era a cara dele. Então, ele é um viajante do tempo. Acabamos de encontrar aqui. Vamos lá, gente. Quando a gente vai comentar, né, esse resultado do teste do DNA, então a gente vai começar a refletir e discutir algumas coisas que também têm relação com a ética, tá certo? Então, o teste de DNA tem sido importante para identificar pessoas, esclarecer dúvidas, pode, porém, ter grandes implicações éticas. Em alguns países, a realização do exame só pode ser feita sob ordem judicial. Então, para fazer, eu preciso solicitar à justiça que esse teste seja feito, né? Então, isso envolve todo o entendimento ético da situação. Os testes de DNA, eles podem resultar em benefícios para uns, mas para outros podem causar sérios danos psicológicos. Então, você imagina, né, o que é o rebuliço que pode dar numa família, por exemplo, quando você faz um teste, quando você observa que nesse teste que foi criado por uma certa pessoa, por um pai, né? E ele não é seu pai biológico. Pode parecer bobagem para alguns, mas isso é uma questão muito séria, né? Familiar, pessoal. Então, a lida com esses resultados, né, elas não podem ferir os princípios da ética. A ética tem dois princípios que são bem interessantes. O da beneficência, que você tem que trazer benefício com a situação, e da não maleficência. Ou seja, você não pode causar danos a partir da utilização das tecnologias, da utilização como é que eu posso dizer, das ferramentas, né, principalmente dessas que a gente está estudando. Fernando, restaura o chat do YouTube, que o Antônio está participando aqui. Projeto Genoma. Não, Antônio, esse projeto que eu estou falando é um outro. Eu vou já lembrar aqui como é o nome dele. Quando eu der um intervalinho, eu pesquiso e peço para o Fernando colocar para a gente ver, né, os resultados desse tipo de programa que virou um serviço, né, para eu saber de onde vem meu material genético. Eu tenho vontade de fazer, para a gente saber de onde é que vem. Por quê? Por que é que eu tenho vontade? Porque eu tenho uma tia-avó, irmã mais nova da minha avó, que ela fez, né, viagens e ela buscou a nossa árvore genealógica, né, Joselane? Ela buscou a árvore genealógica da família. Minha família, a família da minha avó, tem um sobrenome curioso que é Camelo, né? O nome dela era Isabel Camelo. E o meu povo é todo camelo, todo desértico, né? E o povo dos camelos, pelos estudos dessa minha tia-avó, são descendentes de indianos. Olha só, isso justifica meu narizinho, né? Minha cara de indiana. Depois falaram, olha, realmente vocês têm traços indianos, né, na família. Mas, minha gente, no Brasil, esse país mega diverso, né?
que foi colonizado por europeus, que tem o nosso povo originário aqui, indígenas, que tem africano, vocês imaginam o que é o fole do nosso material genético? Nós somos o produto de uma mistura de diferentes etnias, né? Então, a gente precisa compreender isso também, mas eu tenho muita vontade de fazer. Eita, quero saber, a curiosa. Então, vamos seguindo aqui com a nossa aula, né? Então, vamos falar um pouco sobre os organismos geneticamente modificados, que são os OGMs. Então, essa modificação genética de organismos, ela tem uma finalidade de obter algum melhoramento, tá? Esse melhoramento, ele pode acontecer de forma mais natural, né, com uma seleção. Então, a gente tem aqui uma seleção. Olha só, essa modificação, quando a gente pensa em evolução, ela vai acontecendo, Antônio, Joselane, Angélica, nossas turmas que estão nos polos, ela vai acontecendo naturalmente a partir da pressão do meio, né? Então, indivíduos que têm características que não vão tolerar as condições do meio, eles não vão sobreviver. Você imagina, por exemplo, temos os ursos polares. Vocês conhecem o ambiente onde vivem os ursos polares, aqueles branquinhos, né? Então, se há uma modificação genética e esse urso polar, ele nasce hiperpigmentado, porque acontece isso também. Tem bicho albino e tem bicho que nasce com muito pigmento, com muita melanina. Então, já pensou nascer um urso polar pretinho? Aquela pelagem daquela cor, por seleção natural, né, a evolução daquele urso fez com que ele tivesse, né, mais sucesso tendo a pelagem, o pelo branco da cor do ambiente que ele vive, né? Então, mesmo ele sendo um predador, ele da coloração escura ia ficar mais visível, né? Ia ser predado, até por humanos, de uma forma mais fácil. Né? Ele talvez não fosse conseguir se alimentar bem, porque as presas iam visualizar ele de longe, e a pelagem branca camufla ele na neve. Você imagina se esse urso polar nasce com uma alteração genética que reduz a quantidade de gordura sob a pele dele, né? Então, abaixo da pele dos ursos polares existe uma camada considerável de gordura. Por quê? É uma adaptação para fazer um isolamento térmico. Ele não perde tanto calor com essa camada de gordura. Isso protege ele do frio dos polos, né? Do Polo Norte. Então, gente, tu imagina que a própria natureza seleciona as modificações que vão acontecer no indivíduo. Isso aqui é evolução, tá? A evolução lá de Darwin. Aí chega a humanidade no planeta, então chega a humanidade, a gente começa, né, a nossa história evolutiva sendo animais, né, que vamos migrar, a gente vai buscar alimento, abrigo, mas em um dado momento do nosso histórico evolutivo, nossos ancestrais, eles passaram a ficar paradinhos, né, em determinados lugares e ali constituir sua vida. Nesse processo, houve a domesticação de animais, né? Os animais ficam sendo, né, domesticados por nós, acompanham a gente, a humanidade, a nossa história é acompanhada por plantas e animais, ó, há milênios, há milhares de anos. Quais as plantas que acompanham a humanidade há milhares de anos? Trigo. O milho, gente, o milho está em quase tudo que a gente come. O que é um nordestino sem milho para não fazer um cuscuz? Ah, não, me mata logo, porque senão eu não vivo, né? Quem mais aí não vive sem cuscuz? Eu não dá certo minha vida sem cuscuz. Vá para lá, não me torture. Então, o milho é um tipo de planta que acompanha a gente há milhares de anos. Então, quando a gente fala em milho, você certamente fecha o olho e vê uma espiga amarelinha. Mas o milho, ele é uma planta que existia numa diversidade muito grande. O que é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar com essa história do milho? Nós fizemos uma seleção artificial. Não a natureza, mas a humanidade começa a reparar. Olha, esse milho aqui, ele dá uma espiga maior, aqui a gente come mais.
Bora pegar a semente dele e plantar, e esses que dão as espiguinhas reamirradas, a gente não planta não, porque eu não quero que eles nasçam mirrados. Então, aí você vai selecionando qual milho que você quer plantar. E aí você vai selecionando qual é o que te dá mais, né? Retorno, o que é que vai ser melhor para você. Então, a humanidade começa a selecionar isso. Assim como nós fizemos com a domesticação de animais. Minha gente, cachorro e gato acompanha a humanidade, ó, há milhares de anos. Existem até livros que contam essa história, né? De como houve essa domesticação dos gatos, dos cachorros, por exemplo. O milho, o trigo. E hoje a gente continua fazendo isso. Só que antes, quando a gente observava só o tamanho da espiga e tudo mais, e pegava o milho e plantava daquela espiga, hoje em dia a gente consegue mexer no gene, né? A gente consegue botar um gene de não sei o que no milho para ele ficar mais nutritivo. A gente consegue tirar um gene daqui e botar acolá para ele ficar com a planta mais forte e resistente a pragas. A gente já consegue fazer coisas bem mais elaboradas com a biotecnologia. Tá certo? Volta aqui comigo. A gente também tem isso são os organismos geneticamente modificados, né? Então, quando eu faço essas seleções, né, a gente tem também os transgênicos. Agora, o transgênico ele é diferente dos organismos geneticamente modificados. Por quê? Porque neles eu vou introduzir genes de moléculas de DNA de espécies, ó, diferentes, tá? Que não são encontrados juntas na natureza, principalmente, né? Então, são genes de interesse que a gente já conhece, tá? E coloca numa espécie diferente. Por exemplo, eu vou pegar um gene de uma mosca que não pega uma determinada doença provocada por um fungo e vou botar ele na minha plantação de soja. Eu vou inserir esse gene na minha soja. E essa soja vai ser transgênica, porque ela tem um gene de uma mosca e esse gene da mosca faz a soja não ficar doente com esse fungo. Estão entendendo a diferença? Então, quando eu manipulo e cruzo genes de espécies diferentes, aí eu tenho os transgênicos. Certo, pessoal? Antônio, Angélica, Joselane, todos os nossos alunos que estão nos polos. Abre o IPTV para mim, por favor, Fernando. Eu estou sem o retorno das mensagens deles aqui. Ok, muito obrigada. Tá tudo certo aí, Canavieira? Todo mundo que está nos polos, né? Baixa Grande do Ribeiro, Pimenteiras, Colônia do Gurgué, tá tudo certo por aí? A gente está seguindo aqui, então, vamos adiante, meus amores, passando à frente, né? Então, tá aqui todo mundo por dentro dessa história, né? A gente está conversando um pouco sobre a história, a gente vai falar aqui dos transgênicos, né? Então, a gente tem qualquer organismo que possui um ou mais genes de outras espécies, de espécies diferentes da dele, tá certo? Então, a gente tem demais esses genes, esses seres transgênicos, tá bom? Falando um pouco aqui sobre organismos geneticamente modificados e transgênicos, né? A gente tem isso, como é que a gente faz, professora? Aí a gente usa a tecnologia do DNA recombinante. Isso a gente vem a partir da engenharia genética. Essa técnica, ela permite a manipulação do DNA. Bota isso na cachola. A tecnologia do DNA recombinante permite que a gente manipule, mexa, buline no DNA para diversos fins, tá? As principais ferramentas, como é que a gente faz para usar isso? Os plasmídios, que são os DNA circular bacteriano, as enzimas de restrição, que elas vão cortar o DNA em locais específicos, e as enzimas ligase, que vão unir fragmentos de DNA. Como é que vocês imaginam que isso funcione, hein? Primeiro, vamos lembrar dos plasmídios? Olha só, eu tenho as bactérias, vamos desenhar aqui uma bactéria? A bactéria, ela naturalmente, né, ela geralmente tem essas estruturas aqui que eu estou desenhando. Parede celular, membrana plasmática, citoplasma, e dentro desse citoplasma eu tenho o DNA principal dessa bactéria. Olha aqui, ó.
DNA bacteriano ele é diferente do nosso porque ele é circular. Vocês lembram disso, né? E algumas bactérias, não são todas, elas vão ter, ó, fragmentos, pedaços de DNA, tá? Então, vamos analisar aqui quem é quem. Aqui é o DNA principal, ou o cromossomo bacteriano, que é só um, né? E a gente tem os plasmídios. Agora, para a gente conseguir seguir nesse entendimento, eu preciso que a gente pesquise ou relembre aqui no chat quem são os plasmídios e qual a função. Qual a função, outra questão, hein? Dos plasmídios. Responde aí no chat, 3 minutos na tela, já eu volto. Muito bem, e aí, meu povo, o que de vocês? Cadê? Vamos relembrar, então, a função desses plasmídios, pessoal. Vamos relembrar a função desses plasmídios. Eu fiz aqui um esquema, né? Eu desenhei aqui um esquema de uma estrutura bacteriana. Claro que tem mais coisas, né? Nessa estrutura eu posso ter estruturas de locomoção nessa célula bacteriana, como os cílios, como os flagelos, mas agora a gente vai focar um pouco no que são esses plasmídios. Esses plasmídios vão auxiliar na reprodução sexuada. Por quê? Porque a bactéria pode encontrar uma bactéria que não tem plasmídio, aí
ela faz uma cópia desse aqui dela e manda para outra bactéria. Nesse plasmídio, pode haver, por exemplo, informações adicionais para essa bactéria. Tipo assim, professora, que tipo de informações? Olha, nesses plasmídios, como ele é um pedacinho de DNA pequeno, ele tem genes. E esses genes, por exemplo, vou botar aqui, genes extra, que não estão no DNA aqui principal, no DNA circular da bactéria. Então, esses genes, eles podem trazer, por exemplo, mais virulência. Que é essa virulência? É a capacidade dela provocar doença, né? Então, ela pode se tornar mais virulenta. Esse gene extra do plasmídio podem trazer, por exemplo, como é que a gente chama? Maior tolerância, né? A antibióticos, tá? Mais resistência. E por aí vai. Então, aqui só para a gente relembrar quem são esses plasmídios. Pedaços extra de DNA bacteriano que vão servir para reprodução sexuada, para transmissão de informações genéticas que podem conter, né? Esses genes extras, uma maior capacidade de provocar doença, uma maior resistência a antibióticos, né? Uma defesa maior dessas bactérias para os tratamentos. Então, esses plasmídios, eles são passados. Esse DNA circular bacteriano, plasmídio, ele é menor. Então, nelas também existem as enzimas de restrição. Elas vão funcionar como tesouras, né? Essas tesouras vão cortar tesourinhas. Elas vão cortar no exato lugar. Tá aqui o plasmídio, bem aqui, daqui para cá eu tenho um gene de interesse. E aí eu vou cortar. Eu vou usar essa tesoura para fazer o corte aqui, ó. Eu corto aqui essas enzimas de restrição. Já se conhecem quais enzimas de restrição existem e onde que elas recortam dentro do DNA bacteriano. Então, se eu vou cortar esse pedaço para tirar fora, eu posso também usar outras enzimas que vai unir o fragmento de DNA. Eu pego um outro pedaço de gene que é de meu interesse e boto aqui no lugar. E aí esse plasmídio com esse gene começa a produzir substâncias, produzir coisas para mim. Entenderam? Então, vou apagar aqui só para não ficar muita informação. Então, a gente vai seguindo aqui. Todo mundo entendeu que essas ferramentas, plasmídios, enzimas de restrição e enzimas ligases, são necessárias para essa engenharia genética, para essa tecnologia do DNA recombinante? Tá tudo certo por aí? Então, olha só. Eu vou dar o exemplo aqui de como há uma bactéria transgênica que produz insulina humana. Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder visualizar direitinho. Olha só, eu tenho aqui à esquerda um gene humano da insulina. Esse gene, ele está aqui mostrado, né, em azul. Ele é um fragmento desse DNA do humano, né? Nosso DNA tem um gene que produz insulina. Esse gene, ele tá, né, vai ser ligado a um plasmídio bacteriano. Para ele ser ligado a um plasmídio bacteriano, eu tenho que usar as enzimas de restrição para cortar esse plasmídio no lugar certo e eu tenho que usar as ligases para colar meu gene no gene do plasmídio. Entenderam? Então, como é que vai acontecer agora? Esse plasmídio modificado com o DNA humano, que está representado aqui pela imagem, né? Essa parte vermelha é o plasmídio da bactéria. E essa parte em azul representa o gene humano que foi inserido nesse plasmídio da bactéria. Então, esse plasmídio ele é recombinante, transgênico, porque ele é da bactéria, mas ele tem um pedaço de DNA humano. E esse pedaço é justamente o pedaço que faz com que ele produza insulina. Então, esse plasmídio recombinante, ele vai ser introduzido numa bactéria hospedeira. Então, eu chego aqui no núcleo na célula bacteriana e agora eu lancei um plasmídio lá dentro.
quando essa bactéria, né, vai se dividir ou quando o plasmídio vai se duplicar, né, porque ele faz a replicação também, como todo o DNA faz. Então, quando ele duplica o DNA recombinante na bactéria hospedeira, o gene humano vai começar a funcionar. Ele vai começar a produzir a insulina. Então, essa bactéria vai liberar insulina no seu citoplasma, que depois vai ser utilizada, né? Então, uma bactéria naturalmente produz insulina? De jeito nenhum. Quem produz insulina é a célula humana. Então, a gente tem um gene para isso, e esse gene é colocado num plasmídio bacteriano, que é colocado numa bactéria, que depois, quando ele começar a se dividir, ele vai começar a produzir insulina. Todo mundo entendeu isso aqui? Entenderam? Tá tudo certo? Então, aqui a gente vem aqui só para a gente representar onde é que cada um trabalha. Eu tenho o gene humano, que já foi isolado. Eu cortei esse gene com a utilização das enzimas de restrição. Cortei lá no meu DNA e cortei no DNA bacteriano. Enzimas de restrição, tesouras que cortam esses genes. Para eu pegar esse pedaço e ligar nesse aqui, eu uso uma enzima chamada ligase. Aí, ó, eu uni esse plasmídio bacteriano com um gene humano. Jogo ele numa bactéria, quando ele se divide, ele produz exatamente a substância que o gene humano comanda a produção, que é a insulina. E aí, o que é que vocês acharam disso? É interessante demais, né? Então, a gente tem essa produção de insulina humana a partir de bactéria transgênica. Por que é que a bactéria é transgênica? Porque ela tem um gene de outra espécie. Que espécie? Homo sapiens, a espécie humana. Todo mundo compreendeu? Tá tranquilo? E assim a gente tem vários, né, alimentos que são transgênicos. Esse é o símbolo aqui, ó. Procurem esse símbolo, deixa eu escrever de vermelhinho. Procurem esse símbolo em rótulos de alimentos. Em casa. Mas se você for bem aí, né, na sua escola, no refeitório, é capaz de você achar. Perguntar para alguma merendeira, né, que faz aí o rango, a deliciosa comida de vocês, vocês vão ver que elas podem ter algum produto transgênico aí na cozinha da escola, né, no refeitório da escola. Então, vários alimentos são transgênicos. Olha aqui o ranking. Aqui eu tenho a soja transgênica, eu tenho mais de 94 mil hectares produzindo soja transgênica. Corresponde a 49,6% dos produtos transgênicos que tem no Brasil. Líderes, né? Soja, milho, algodão, canola, que também faz óleo de cozinha, né? De canola, e outras espécies, tá? Mas esses são os maiores, né? Os maiores transgênicos que tem. Entre eles ainda temos outros, né? Essas outras espécies podem ser alfafa, beterraba, batata, maçã, abóbora, mamão e a berinjela. Tudo isso aí a gente encontra, né? Transgênico. Tá certo, gente? Ok? De agrotóxico. A Joyce perguntou sobre o pimentão, se é verdade que ele é o campeão, não de transgenia. O pimentão, ele é um alimento que é muito utilizado no seu cultivo, os agrotóxicos. Então, existem estudos que apontam que pimentão, tomate, morango, várias outras hortaliças que a gente consome, às vezes a gente compra no supermercado, a gente não sabe quem é o produtor, né? Então, muitos deles vêm com resíduos de agrotóxicos. O pimentão lidera. Ele é um dos alimentos que mais possuem resíduos de agrotóxicos.
é diferente, tá bom? Então é interessante falar nisso, por quê? Por que se usa agrotóxico? Porque tem as pragas agrícolas, né? Insetos, moluscos que atacam, fungos, bactérias. Então os agrotóxicos eles podem dar essa limpada, né? Na produção agrícola, porém eles trazem impactos ambientais absurdos. E foi legal a Joyce ter perguntado, a Joyce é sinalizando e perguntando, outra nossa aluna maravilhosa. Então, a Joyce perguntou sobre o pimentão, é interessante falar sobre isso, por quê? Porque quando eu tenho um produto transgênico, eu posso botar um gene que resiste à praga. Vocês estão entendendo? Então, assim, existe muito debate acerca da utilização de produtos transgênicos, né? Esse Tzão aí que está no triângulo amarelo, esse T significa que ali você vai consumir um produto transgênico. E ele não tinha nos rótulos antigamente. Hoje em dia é obrigatório. Se você tem um produto transgênico naquele produto, naquela embalagem, você tem que indicar para o consumidor que ali tem um produto transgênico. Assim como tem que indicar quando tem glúten, quando tem lactose, porque tem as pessoas alérgicas, né? Então, a lei dos rótulos, ela foi conhecida assim, né? Existe numa legislação descrevendo que é obrigatório que haja essas informações nos rótulos dos produtos. Então, quem não tem o hábito de ler o rótulo dos produtos, tenham esse hábito, porque é muito importante a gente saber o que consome, tá certo? Então, tem gente que não come de jeito nenhum. Se tiver o T de transgênico, fica difícil até viver, porque é muito difícil você encontrar, por exemplo, óleo de cozinha que não tem um transgênico. Eu acho que é uma missão mesmo grande. Então, se não, você pega e cozinha com o nosso velho e bom azeite de coco, né? Um azeitezinho de coco, aí não tem transgenia não. Então, existem os produtos da agricultura familiar, que não trabalham bem com a transgenia, né? Mas trabalham com a produção mais, né, menor, orgânica, sem a utilização de agrotóxicos e sem a utilização de indivíduos de organismos geneticamente modificados ou transgênicos. O que é interessante na transgenia? A gente entender que ela pode trazer benefícios, né? Então, um transgênico, por exemplo, tem um feijão que eu comi que eu achei divino, gostoso, maravilhoso. Eu comi ele num assentamento no interior do estado do Piauí. E esse feijão, ele trazia ele é transgênico, eu acho que ele é um feijão que é de produção da Embrapa, que é quem faz mais essas pesquisas, né? E ele é mais nutritivo, ele tem um sabor mais acentuado e ele traz mais nutrientes. Assim como eu posso ter uma produção agrícola de transgênicos que não peguem determinada praga. Então, ambientalmente falando, isso pode ser um benefício? Pode, porque eu deixo de usar o agrotóxico, que é veneno, que aí vai contaminar o ambiente, vai contaminar as pessoas, né? Então, a gente precisa começar a compreender um pouco mais, né? Os prós, os benefícios e os contras, né? Os malefícios da utilização, do consumo desses produtos, tá certo? Então, é muito bom que a gente aprofunde nesse debate, para a gente também ter a condição de escolher o que quer consumir, não é verdade? Já que tem a lei que indica no rótulo, a gente precisa saber. Então, falando nisso, né, em pontos positivos e pontos negativos, olha só, alguns pontos positivos da utilização de transgênicos. Primeiro, redução dos custos de produção, menos despesas com agrotóxicos e adubos, produção de alimentos ricos em proteínas e vitaminas, então eles não aturbem nada no alimento com a inserção de um gene, né, de outra espécie que produza mais proteína ou vitamina. Produção de alimentos pobres em gorduras trans, que a gente também sabe o impacto dessa gordura na nossa saúde. Produção de alimentos que contêm vacinas. Produção de espécies resistentes às secas ou às geadas, né? Isso é super interessante para a gente que vive no semiárido. Então, na nossa região, ter uma produção de um ser vivo que seja resistente à seca é fundamental, né? E a erradicação da fome no mundo, colaborando com o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável, vocês lembram? Então, há pontos positivos nos transgênicos, mas a gente também tem os pontos negativos, vamos ver?
Efeitos colaterais ainda desconhecidos no organismo humano, a gente não sabe. No que é que vai dar esse consumo? Não sei. Prejuízos a ecossistemas. Como assim, professora? Ora, se eu insiro no meio um superorganismo, né, que tem resistência à doença, moço, ele vai se reproduzir e competir de forma, né, injusta com os seres que não são transgênicos, tá bom? Então, podem trazer alguns desses tipos de prejuízo, principalmente se a gente considerar a competição, né? O surgimento de superpragas, porque os seres também vão ficando mais resistentes, né? A diminuição da biodiversidade. Pronto, bem aqui a gente pega o exemplo do milho. Quando eu falo em milho, você pensa no milho da espiga amarela, né? Mas existiam milhos e milhos e milhos ultra diferentes. E ainda existem esses milhos, esses tantos feijões, né? Hoje em dia a gente vai no supermercado e a gente encontra uns 5 tipos de feijões, né? Diferentes. Mas tem muito, 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 muito mais. É muito mais diverso, né? E quem é que está com as sementes desses feijões? As comunidades, né, do campo, os quilombos, os povos originários, os indígenas, eles ainda possuem sementes que são chamadas de sementes crioulas, né? Que são aquelas que são mesmo orgânicas, é a diversidade natural, né? Dentro da nossa biodiversidade, do que a gente consome também, tá certo? Há também a relação com o monopólio da tecnologia nas mãos de empresas estrangeiras. Então, ele traz um impacto negativo, por quê? Eu tenho uma roça de milho, tá? No meu milho não é transgênico, é um milho orgânico, e se eu debulhar o milho e botar ele no chão, ele nasce, tá? Mas quando você passa a consumir o transgênico, a produzir o transgênico ou comprar as sementes, você sempre tem que ficar comprando a semente. Antes não, plantou, deu a espiga, debulha, planta de novo, que você tá ali, você tem aquele recurso para você replantar. Então, naturalmente, é uma sequência, né? É igual a gente gosta de criar planta, cultivar planta em casa. Fez uma mudinha, dá para uma colega, fez outra mudinha, dá para o colega, né? Ou pega mudinhas. Então, você detém aquilo ali, não é um comércio, não é verdade? Naturalmente, você replanta, assim como se replantava o milho. Então, o que é que acontece agora? O cara planta, deu a espiga, daquela espiga ali, se ele plantar, não nasce, não. Por quê? Porque geneticamente o milho foi alterado para você comprar apenas as sementes que germinam. Então, você agora fica ligado ao mercado. Tem um interesse mercadológico nessa compra, né? Então, aí você vai lá, toda vez tem que comprar para replantar o milho, já não nasce da espiga. Então, você fica, a tecnologia, a produção fica meio que na mão, né, do mercado, não só dessas empresas estrangeiras, né, que realmente detêm mais tecnologia que nós. Ainda mais porque a gente vive num país que teve cortes absurdos, né, nos recursos para a ciência, por exemplo. Então, para a ciência, para a educação, né? Então, essas tecnologias, elas muitas das vezes não estão aqui nas nossas mãos. E quando estão, a gente tem uma dificuldade de aplicar por conta dessas situações, né? A cobrança de royalties, né? Que são as patentes. Então, a patente é quando, lá nos Estados Unidos, eles fizeram um milho transgênico. Para eu utilizar aqui, eu vou ter que pagar, gata. Então, isso vai dificultando, né, o consumo, vai dificultando a produção e vai encarecendo, vai tornando mais caro o acesso a esses produtos. A eliminação dos pequenos produtores agrícolas, da agricultura familiar, né, e o aumento do desemprego, tá? Que já é discutido desde a automação dos processos agrícolas. Mas isso também são pontos, né, que podem ser contornados ou não. Então, é preciso que a gente conheça o que é bom e o que é ruim do consumo desses transgênicos, tá certo, gente? Tá tudo bem até agora? Olha só, pô, vamos fazer essa questão para finalizar a nossa aula. Eu não vou nem ler, eu vou dar 3 minutinhos. Eu vou ler só essa parte e a gente segue para as alternativas. Em 1997, pesquisadores criaram Polly, uma ovelha contendo o gene humano F9, responsável pela produção do fator 9 de coagulação e vital para indivíduos com hemofilia.
tá? Hemofilia é uma doença que acomete principalmente homens, né? Uma doença genética, que eles não conseguem ter a cascata de coagulação, ou seja, a coagulação sanguínea não acontece, então eles sangram até a morte, né? Então, a poli, assim como a famosa ovelha Dolly, foi gerada a partir da fusão de um óvulo sem núcleo com um fibroblasto fetal cultivado em laboratório, no qual o gene F9 foi previamente introduzido em seu genoma. De acordo com o texto, a ovelha Polly foi gerada pela fusão de um óvulo anucleado com uma célula Chen submetida a uma técnica de Nhe. As lacunas do texto devem ser preenchidas por quais alternativas? 3 minutinhos na tela para a gente finalizar e eu já volto. Valendo! Muito bem, meus amores. A gente vai rever aqui o enunciado só para a gente saber que célula foi essa. Gente! Peraí que ninguém viu. Que célula foi essa que foi submetida, né? Um óvulo anucleado. O óvulo é que tipo de célula? É somática ou é germinativa? O óvulo é uma célula germinativa ou é somática, né? A gente tem que lembrar, pessoal, que, vamos voltar para o enunciado, senão a gente não consegue compreender, né? Uma ovelha contendo o gene humano responsável pela produção do fator 9 de coagulação e vital para indivíduos com hemofilia. Então, ela foi gerada a partir da fusão de um óvulo anucleado
com um fibroblasto fetal cultivado em laboratório, no qual o gene F9 foi previamente introduzido em seu genoma. Então, a gente vai fechar, né, observando que, de acordo com o texto, a ovelha Polly foi gerada pela fusão de um óvulo anucleado com uma célula somática. A célula germinativa é essa aqui, ó, é o óvulo. Era a célula somática que produzia, o óvulo não vai produzir esse fator de coagulação. Quem vai produzir é a célula somática, tá certo? Ela foi gerada pela germinativa, mas a informação que vai ser levada a partir da produção desse fator de coagulação é de uma célula somática. Submetida aqui técnica a transgenia. Então, ó, Canavieira, acertaram aqui, mas aqui ficou erradinho, tá bom? Então, a gente coloca aqui, ó, letra D, a técnica é de transgenia. Combinado? Letra D de Jan, professora. Quase que a gente acertava, não foi? Já estava aí descrito um óvulo. O óvulo é a célula somática. Desculpa, a célula germinativa é o gameta. E a célula somática é a que vai produzir o fator de coagulação. Beleza, gente? Então, eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, porque a gente vai seguir quarta que vem e sexta que vem conhecendo essas técnicas, respondendo questões, tá? A gente começou a fazer a primeira aqui, mas é importante que a gente tenha todo um conteúdo teórico anterior e a gente vai treinar bastante, até porque Joyce já nos relembrou, estamos a 9 dias do Enem e a gente vai conseguir rever, né, algumas questões acerca de biotecnologia. Um ótimo fim de semana para vocês, a gente se vê quarta-feira. Até mais e tchau, tchau!